Estamos ao vivo tanto no YouTube como no Instagram e no Facebook. E nessa série de lives que é a maratona, deixa eu só explicar para o pessoal. Durante esses 10 dias, eu estou fazendo uma maratona. O nome dessa maratona é Maratona Atalhos e Obstáculos da Construção Civil, onde durante o horário de meio-dia eu entro com um conteúdo, tá certo? Eu trago um conteúdo para vocês, conteúdo de valor, conteúdo que entrega, e durante a noite eu estou fazendo lives em formato de mentoria, onde eu recebo pergunta toda hora, na verdade é isso, eu recebo pergunta todo o tempo. E aí algumas pessoas que fazem perguntas interessantes, eu digo, cara, eu queria que essa pergunta fosse feita ao vivo. E aí o meu amigo Felipe topou. E aí a gente vai, hoje, tratar de um assunto que todo engenheiro gostaria de saber, e por isso que eu deixei ele para sexta-feira, Filipão, porque sexta-feira só fica os comprometidos, né? Essa hora, sexta-feira, a galera tá na rua. Então, só os comprometidos que estão aqui. Inclusive, daqui a pouquinho eu tô lá no Maicá encontrando o pessoal. Se quiser ir lá aparecer para tomar uma cervejinha, estamos juntos. Tranquilo, é isso aí. Agora, para a gente poder começar, Felipe, se apresenta para o pessoal, o que é que você faz, de onde você é, fala um pouco sobre você, para que a gente possa sanar aí as suas dores e suas dúvidas, meu irmão. Certo, vamos lá. Eu sou de Arapiraca, certo? Vim para Maceió para cursar Engenharia Civil. Me formei na UNIT, em Maceió mesmo, certo? Me formei no meio do ano passado, tá? Venho estagiando desde o quinto período. Terminei desde o quinto, terminei o curso estagiando. Estagiei em 2 empresas, certo? E quando eu terminei o curso, dei uma parada, certo? Fiquei, acho que 3 meses parado. E com isso, eu recebi uma proposta de emprego, inclusive em Maceió, e é nela que eu estou até agora, certo? E com isso, eu estou abrindo a minha empresa também, que até eu perturbo você pra porra, né, bicho? Você me ajuda pra fera. Não é perturbar, não. É uma honra. Quando alguém vem me perguntar, é porque eu sinto que o cara tem confiança em mim. Pra mim é um prazer muito grande ajudar. Confio demais em você, cara, e estamos aí. E é isso aí. Vamos lá, Felipe. O que é que eu posso te ajudar? Qual é a tua dor no momento? O que é que hoje para você, nessa situação, está impedindo você, talvez, de conseguir? Me conta um pouquinho aí para o que é que eu posso lhe ajudar. Certo, vamos lá. Como você sempre fala, e realmente é verdade, Felipe, cliente, bicho, tem em todo canto. Eu, consegui até eu estava até focado naquelas casas financiadas, financiamento da Caixa Econômica, certo? Porque o cliente não tem dinheiro para construir, então foi uma ideia que até eu vejo direto você falando no seu Instagram. E fui desenvolver isso. Então, bicho, veio muito cliente, muito cliente, muito cliente. Graças a Deus. E outra, trabalho duro, né? Você sabe o quanto você correu atrás, quantos treinamentos você fez, quantas vezes você tirou dúvida e o negócio vem. O pessoal quer que o cliente caia do céu sem correr atrás, né, velho? Exatamente. Então, consegui vários clientes, bicho. Um dos problemas foi o conhecimento na Caixa Econômica, que até você me ajudou nisso. Você me indicou pessoas da Caixa Econômica, eu corri atrás, certo? E outras dúvidas que eu tive recentemente, que até você me ajudou, foi em relação ao orçamento, certo? Para pessoas privadas, certo? Porque o que ocorre? Você fala até isso direto. Se a gente fizer um orçamento com base Sinap e OSS e passar o orçamento para o cliente, o orçamento vai dar lá em cima, bicho. O cliente não vai querer fechar com você. É isso. Então, o que eu e o meu parceiro pensou fazer com base no Sinap, certo? Sinap e OSS, e com isso a gente mudar os dados, mudar o valor dos materiais, mudar os coeficientes, que às vezes a gente até viu que os coeficientes às vezes são muito altos no Sinap. Com isso fazendo com que o preço fique bem mais alto. Às vezes o preço unitário é o preço atual, mas com o coeficiente o preço vai lá para cima. Certo? Então só que eu achei muito trabalhoso sair mudando dos serviços preliminares até a limpeza da obra, mudar todos esses valores, é um trabalho danado. Aí o que você faz, o que você sugere que torna mais assertivo um orçamento nessa situação? Cara, que pergunta fantástica. Eu me vi fazendo meu primeiro orçamento agora. A primeira dor de cabeça que todo mundo tem é a hora de entregar a primeira proposta, né? É o momento que está chegando o primeiro serviço para você, você está tão empolgado, quando você pega lá, que levanta o quantitativo, você faz, meu Deus, está muito caro. O teu Sinap não vai bater.
Deixa eu explicar logo e explicar aqui para o pessoal, porque tem muita gente aqui que é do Brasil inteiro. O que é que acontece, pessoal? Na realidade, principalmente aqui de Alagoas, em alguns estados do Nordeste, principalmente no interior, se eu coloco o preço Sinap, eu não tenho competitividade. O preço do Sinap está muito fora da realidade. Isso se dá porque o Sinap, quando ele faz a pesquisa, quem pesquisa na realidade é o IBGE. O IBGE pesquisa nas capitais do Brasil e não pesquisa todos os insumos, somente os principais. O restante ele faz por equivalência, ele pega a mediana. Então, muitos dos custos que tem no Sinap em relação a itens, ele não é pesquisado aqui em Maceió, ele é pesquisado no banco de dados principal, que se eu não me engano é São Paulo. Então, a realidade daqui para outros estados do país é um pouco diferente. Então, por mais que eu tenha pesquisa de consumos chaves, como cimento é um item que eles pesquisam. O tubo de 25 eles pesquisam. Já o de 32 já não é pesquisado dessa forma. Ele vai lá e faz uma média não. Ele pega o coeficiente que teve do mês seguinte, do principal, e diminui. Deixa eu ver aqui o que é que estão falando. O Luiz mandando eu ir pro bar. Deixa eu terminar a live, pô. A galera tá me esperando lá no Maikai. Vocês querem tirar minha concentração. Mas deixa eu dizer aqui. E o que é que acontece? Aqui no Nordeste, principalmente, a gente consegue ter uma mão de obra muito barata. A realidade é essa. Mão de obra e o material pra gente, matéria-prima, é algo que a gente tem o tempo inteiro. Desculpa falar isso, mas aqui a minha Alagoas é rica de tudo. Então, a gente consegue ter esses materiais bem mais em conta. Bem mais do que a realidade do Sinap. Outro ponto importante é que o Sinap, quando ele pesquisa a unidade, comprando na menor quantidade comercializada. Ou seja, ele não vai na fabricante do cimento, que é o atacado, ele vai no varejo. Ele vai onde? Nas lojas de construção. Quando ele vai na loja de construção, ele não pergunta quanto é 300 sacos de cimento. Ele pergunta quanto custa um saco de cimento, o IBGE. E aí, a gente, quando constrói, não utiliza só um saco. A gente consegue o quê? O efeito barganha. A gente compra muito material. Quem compra muito material tende a ter um maior desconto. E isso faz com que a gente consiga um preço bem mais abaixo do que o Sinap. Lembrando, aqui no meu estado. Eu conheço, por exemplo, Manaus, você não consegue fazer com o preço do Sinap. Roraima, você não consegue fazer com o preço do Sinap. Porque a realidade de lá, até de logística de material, é muito complicada, é muito difícil. Então, eu estou falando baseado aqui, pessoal, na nossa realidade, porque eu estou sanando a dúvida do Felipe, é uma realidade que eu conheço. Então, se você está vendo eu falando isso e você é de fora, não estranhe. Eu tenho que falar na realidade que eu estou aplicada aqui. Eu sei como funciona em outros estados, em outras cidades, mas aqui funciona dessa forma. Então, quando eu, aqui em Alagoas, faço um orçamento pelo Sinap e mostro para o meu cliente, o cliente vai dizer, tá doido? Dá para fazer uma casa e meia. Quase uma casa e meia. E aí, não tem preço para isso. Eu não tenho. Se eu boto esse preço, eu perco para o Zé Faz Tudo, eu perco para outra construtora, eu perco para outro engenheiro esse serviço. Então, Felipe, eu tenho que montar. O ideal é montar um banco de dados próprio. Felipe, mas, porra, vai me dar um trabalho muito grande. Vai dar no primeiro orçamento. Porque depois que você tiver seu dado pronto, você vai utilizar durante 10 obras, só atualizando alguns itens. Mas se você me pergunta, pô, Felipe, mas eu vou ter que vir desde a fundação até o acabamento? Se você tiver essa oportunidade, faça. Eu tenho meu banco de dados. Por quê? Porque eu sei quanto custa cada etapa da minha obra. Quando o cara chega para mim, eu já vou saber falar para ele a média do meu metro quadrado naquela tipologia, naquele padrão de obra. Felipe, mas, porra, como é que eu faço se eu não tenho tempo suficiente para entregar a proposta para fazer todas essas composições? Aí vem uma dica que é fundamental e que vai mudar a vida de todo mundo. Gente, você não precisa fazer o orçamento completo. Você não precisa fazer o orçamento item por item. Como é que eu faço isso? Se eu pegar um orçamento de uma casa, todos os quantitativos, e pegar aquela planilha, ela vai dar, a planilha de uma casa hoje, ela deve dar em torno de 30, 40 itens, estourando 50 itens. Escavação, item por item. Se eu pego lá no meu Orça Fácil ou no meu Excel, com a regrinha básica do Excel, eu monto uma curva ABC. Vamos lá, o que é a curva ABC? Itens da classe A, 50% do valor do orçamento. Itens da classe B, acumulado. A mais B dá 80%, tá certo? E os outros 20%, os itens que não têm representatividade. Felipe, tem bibliografia que fala diferente. Fala que 80% do valor da obra vai estar nos 20%, Pareto. Então, considera a classe A 80%
Classe B, 95%, e os outros 5% que não são tão relevantes. Felipe, qual desses dois você segue? Os dois são bibliografias e parâmetros diferentes que também estão corretos. Qual que eu sigo? Item da classe A, considero até 50% do meu orçamento. E somo com o da B e tenho ali 80%. O que é que eu vou fazer, Felipe? Eu faço a curva ABC e vou analisar. Dos 50 itens que eu tenho, seguindo Pareto, 20% deles são onde vai estar concentrado todo o custo da minha obra. Felipe, como assim? Dos 50 itens, se eu for pegar 20%, eu vou ter os 10 itens que vão fazer a diferença da minha obra. É nesses 10 itens que eu tenho que ter a minha preocupação. O restante, eu posso deixar o SINAP porque a diferença vai ser muito pequena, tá certo? Então vamos lá. Esses 10 itens aí, se eu conseguir fazer o orçamento dele preciso, eu vou conseguir baixar meu orçamento da obra em 35%. Já se eu pegar e focar nos outros itens, talvez se eu fizer a pesquisa eu não baixe nem 10%. Porque são os itens que não têm tanta relevância. Então, qual é a sacada? Pegar os itens da classe AB, os 20% dos itens de maior representatividade, no orçamento de 100 itens, eu vou ter 20 itens. No orçamento de 50 itens, de 50 serviços, eu vou ter 10 serviços. Eu vou ter 10. Eu vou pegar esses 10, que geralmente é revestimento, pintura, estrutura, às vezes cai, depende do tipo de obra, tá certo? Porque o resto não vai dar diferença. Então eu vou focar nesses itens, Felipe. Se vier o meu SINAP um pouquinho a mais ali, melhora para o meu lucro, tá certo? Mas eu focando nesses 10, nos principais, cara, vai certo que o teu orçamento vai ser bem fechado. Felipe, mas eu tô inseguro, cara. Como é que eu vou saber se o meu orçamento está dentro do padrão do mercado? Aí eu vou dizer agora 3 passos para você ter um orçamento dentro do mercado. O primeiro é pegar o CUB. Fiz o meu orçamento lá, detalhado. Vi lá o somatório, divido pela quantidade de metro quadrado, deu um valor, não é isso? Vou pegar o CUB e comparo. Tá acima ou tá abaixo do CUB? Aqui no nosso estado, geralmente o CUB tem um preço acima de mercado. Por quê? Porque o CUB considera pagando todos os encargos, pagando tudo bonitinho. E a gente sabe que a gente consegue diminuir esses custos terceirizando alguns serviços, contratando por empreita. Então, se o CUB, aqui no nosso estado, se o meu orçamento estiver acima do CUB, pode ter certeza que o seu orçamento está um pouco furado. Tá? Quando eu falo orçamento, eu falo sem colocar lucro, tá? Só os custos. Ô, Felipe, mas, tipo, o CUB, ele não leva em consideração fundação, né? Se eu não me engano. Fundações profundas. Fundação Fundações normal, profundas. ele considera a fundação de uma casa residencial. Tá? Ele não tem piscina, não tem itens especiais, elevador, mas para residência básica, pode estar dentro, pode ficar tranquilo. Beleza? Realmente, Então, o CUB, o valor do metro quadrado é muito alto. pra gente aqui no nosso estado, olha, antes da pandemia eu conseguia fazer o custo quase metade do CUB, cara. 60% do valor do CUB eu fazia um metro quadrado aqui, de um padrão popular. Então, esse negócio você só vai pegando com a prática, essa jogada, Felipe. E aí o que é que acontece? Eu pego o CUB, analiso com o meu preço do metro quadrado. Ó, o meu preço está abaixo, está razoável, de acordo com cada estado, tá? No nosso estado aqui é um pouquinho abaixo. Esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, vamos lá. Eu fiz um orçamento detalhado, comparei com o CUB. Terceiro, cara, faça seu concorrente trabalhar para você. Pega o projeto, manda para 3 construtoras, botando o teu nome como se fosse o cliente. Olha, eu estou precisando de construtora para fazer tal serviço, gostaria de solicitar o orçamento. Tu vai ter 3 concorrentes, o orçamento dos 3. Aí eu posso olhar, pô, o orçamento dos caras estão muito abaixo do meu, estão muito acima do meu. Será que eu fiz o orçamento correto? Será que realmente eu quantifiquei tudo? Principalmente quem está começando agora, às vezes esquece de botar serviços. E aí você começa a perceber, pô, o orçamento do cara, os 3 deu muito a mais do que o meu. Pô, o meu deve estar errado. 3 caras fizeram um orçamento e deu muito acima. Será que eu não consegui ver algum serviço? E vou tentar abrir a composição dele, ver o que é que eu mudei, tá certo? Porque aí eu tenho 3 seguranças. Eu fiz o meu, eu fiz o do meu concorrente e ainda fiz o do CUB. Ou seja, eu vou ter um orçamento bem mais assertivo, mesmo que eu não tenha experiência. Então, quando você for fazer o orçamento, não adianta fazer item por item, foca nos itens da classe A, B, tá? E aí o restante, velho, é só levar e pode ter certeza. A cada obra que você for fazendo, você já vai ter noção desses 10 itens. E aí o que é que você faz? Pô, no primeiro orçamento eu só fiz os 10 itens de relevância. No segundo orçamento eu já tenho os 10 itens. O que é que eu vou fazer? Vou fazer mais 10. E aí quando você menos esperar, você já tem todos os itens uma base própria.
Roberto Nunes. Desculpa, mas isto quer mostrar o doce e depois tirar. Cara, eu tô procurando o mercado, velho. A gente tem que buscar. Se o cara quiser passar o orçamento, ele vai passar. Ou então o cara busca até de parceiro. Eu tô falando o que eu fiz no começo, gente. Por quê? Eu precisava de parâmetro. Olha que eu já trabalhava muito com gestão de obra. Só que enquanto eu sou funcionário, eu não sei o custo de tudo. A partir do momento que eu viro dono, cada detalhe faz total diferença. E até mesmo, Felipe, existe casas vizinhas que você pode até pesquisar o valor de preço delas, né? Fazer até uma comparação com isso, né? Exatamente, fazer comparação, buscar colegas que construíram. Cara, eu faço parte do grupo de engenheiros aqui do estado e o tempo inteiro a gente tá trocando informação, tá conversando. Olha, tá conseguindo construir a quanto, Marcelinho? Aí eu ligo pro Fernandes. Fernandes, quanto é que tá saindo o metro quadrado aí? Tá pagando quanto do reboco? Tá pagando quanto no porcelanato? Cara, é assim que funciona. Ninguém consegue abarcar todas as obras. Então, estamos aqui para nos ajudar. Essa semana mesmo, apareceu o projeto estrutural para mim, eu passei para o Jonathan. Apareceu o hidrossanitário, eu digo, velho, eu não tenho como. Eu tô aqui numa maratona, eu tô num evento, eu tô com obra. Amanhã eu vou trabalhar, cara. Eu passei o dia hoje em evento, amanhã eu tenho que ir numa obra fazer uma medição e tenho que ir em Marechal conferir a ferragem, porque segunda-feira tem 16 metros cúbicos de concretagem. Não adianta eu querer abarcar o mundo. O que é que eu faço? Passei para os parceiros e ganhei comissão. Eu prefiro ganhar 750 mil reais do que não ganhar nada. Pelo menos dá para garantir a minha ida para o Maicai com os meninos hoje. Vamos lá. Pode fazer pergunta, Felipe. Estou aqui para ajudar. Pessoal do YouTube, Instagram também pode deixando sua pergunta. No final eu respondo algumas, tá bom? Uma dúvida, assim, também, eu acho que é de muita... É comum, tipo... Por exemplo, comparando o meu orçamento com o seu, certo? A gente tá com um cliente, tá disputando, eu e você. E, tipo, você já tem a tua empresa, você já tem materiais pode utilizar e você não precisa colocar isso, às vezes, no orçamento, certo? Então, provavelmente, o teu orçamento pode dar bem mais em conta do que o meu. Mais barato que o meu orçamento, certo? Então, como eu faço para... Como uma pessoa que está iniciando consegue... Porque isso até é um medo, certo? Que você falou que pessoas que estão iniciando às vezes esquecem de colocar serviços. Mas eu acho que pode até ser o contrário. Eu acho que às vezes a pessoa que está iniciando coloca até serviço até demais, tornando o orçamento muito caro, certo? E, tipo, como a gente está colocando serviços a mais, é porque a gente está iniciando, a gente não tem materiais, a gente não tem várias outras coisas. E, tipo, as empresas grandes já têm. Então, consequentemente, o orçamento da empresa, das empresas há muito tempo no mercado, pode dar mais em conta que o meu e ela conseguir o cliente no meu lugar, entendeu? Só que tem um detalhe que você tem que levar em consideração. O custo indireto de uma empresa grande é muito maior do que uma empresa nova. Imagina o escritório para manter. Imagina os custos que estão no BDI ali para manter um escritório como esse que eu estou aqui. Eu tenho que fazer valer a pena o salário do engenheiro Glauber, o salário do estagiário Daniel, o salário da Karina, o salário da Fernanda, a energia. E você que está começando agora, você não tem todos esses custos. Outro detalhe, você está começando agora. Se você é do lucro presumido, seu imposto é 4,5%, o meu já está quase 16%. Só aí já dá 10% de diferença. Só dá para entender que realmente quem está há muito tempo no mercado, você tende a ter materiais como escoras, andaimes. Realmente esse material, para quem não tem, está alugando. Só que quando eu cresço, quanto mais eu cresço, mais eu pago de imposto. Então, uma coisa compensa a outra, entendeu? Então, eu não vejo esse problema em relação a disputar com empresa grande. E muita empresa grande leva prejuízo também por não considerar esses custos. E, cara, até hoje eu considero andaime, eu considero tudo que eu uso, porque até o que é meu, eu cobro aluguel. Eu tenho cliente por administração que tá lá, os meus andaime. Meu andaime é meu próprio, só que eu não digo que é meu. Na verdade, eu digo que eu tô locando. Por quê? Porque é uma locação. Eu pego o valor do mercado e digo, ó, o preço é esse. Esse aqui eu consegui R$2 mais barato com um amigo meu. Aí ele não pede nota, eu faço um recibo. Por quê? Porque se o cara sabe que é meu, ele vai achar que eu tenho que botar lá. Só que é depreciação. E se aquele andaime quebrar? E se perder? Então, assim, eu cobro até hoje todos os meus equipamentos. Se está na obra, eu tenho que ter o custo dele. Só de escora para Marechal,
Eu paguei esse mês R$ 2.000, cara. Escora, parafusos e barrotes para laje. Vai ficar aproximadamente 3 meses. Felipe, 3 meses sabe por quê? Porque eu tenho a primeira laje para montar, eu escoro ela. Vai ficar mais 28 dias escorado. A de cima estou montando. Nesse intervalo aí são 90 dias. 90 dias vezes R$ 2.000 dá R$ 6.000. E de onde vou tirar esse dinheiro se eu não cobrar do meu cliente? Entendeu? Realmente. Então, assim, a empresa grande que deixa de cobrar isso, ela está cometendo um erro. Porque esse material tem que estar rendendo lucro, cara. Eu não tenho essa quantidade de escoras. Eu tenho escoras, tá? Eu compro algumas, geralmente eu compro usada, reforma. Só que cada vez que eu compro uma escora, eu comprei escora usada agora de R$ 50. Comprei 30, deu R$ 1.500 de escora. E eu quero comprar mais 30. Meu irmão, eu usei 350 escoras na obra. Então, assim, esses construtores, eles realmente têm material. Eles realmente, se ele quiser dar o preço mais barato, se ele for um cara sozinho, ele consegue dar. Só que ele não tem como fazer tudo sozinho. Ele precisa de uma equipe. Coisa que você que está começando não precisa. Tá, imagina só quanto eu pago de engenheiro, de estagiário, de equipe, de escritório. Então, isso encarece os meus custos. Meus custos indiretos para manter a obra, os custos administrativos são mais altos do que o de vocês, de quem está começando. Então, muitas das vezes, por isso que se você for pregar uma empresa grande, realmente comparar, o preço dela é maior. Cara, mas é porque já é uma empresa renomada, já é uma empresa grande. Não, é porque o custo dele é maior. Senão ele não consegue pagar a conta. E até mesmo, quando eu estava em busca dos clientes dessas casas financiadas, eu me deparei com um cliente, e o cliente tinha um cara, um primo, e esse primo tinha uma construtora. E essa construtora já está bem no mercado. E esse primo dele não quis pegar a casa para construir, porque ele já disse, olha, bicho, vai dar muito alto, bicho, não vai conseguir pagar. Então, isso fez com que ele já viesse para mim, entendeu? Olha, bicho, o bicho disse que não vale nem a pena construir com ele. Então, é exatamente isso que você está falando. Às vezes o cara, por exemplo, eu tenho tanta demanda, graças a Deus, cara, graças a Deus e o nosso trabalho. Vem obra para mim e eu digo, velho, não dá. Não dá, por quê? Porque essa obra vai me dar um lucro tão pequeno para eu fazer para você que não compensa eu gastar energia nela. Ah, uma reforma que vai me dar em 12 meses 3 mil de lucro. Cara, R$ 1.500 é o que eu pago para o meu engenheiro estar aqui, vamos supor, indo uma vez na obra. Não, ele ganha mais do que isso, mas se eu for dividir, digamos assim, quanto ele vai ganhar para ir por cada obra, então não vai compensar. Já apareceu de vir obra para mim, eu dizer, cara, eu não vou pegar, mas eu vou indicar um aluno meu, tá certo? E aí eu boto o meu aluno lá à frente e divido os lucros com ele. Pego uma comissão e deixo ele lá e vou supervisionar. Passo na obra uma vez. É como se eu cobrasse a minha consultoria para ir lá ajudar ele. Ah, eu ia na semana uma vez e tirava tipo R$ 500. Tipo, R$ 500 era a minha ida. Só para ajudar e dar nome a ele. Porque quanto mais ele cresce, mais eu cresço. Entendeu? Então, muitas das vezes a empresa grande não quer pegar qualquer serviço. Óbvio, qualquer demanda é boa, mas de que adianta? Imagina só, eu conheço um cara que ele faz bem muito serviço. Vamos supor que ele tem aí, por ano, 25 casas construídas. E ele não consegue ter um salário de 10 mil por mês. Cara, você trabalhar tanto, ter tanto esforço e não conseguir ter 10 mil por mês, será que realmente está valendo a pena pegar esse monte de obra? Será que ele está concentrando nas obras corretas? Será que ele não quis pegar tudo de uma vez, colocou a mão no dinheiro, colocou o dinheiro para fora para contratar uma equipe e terminou que a equipe está ganhando, todo mundo está ganhando e está soprando pouco para ele? Imagina só, R$ 10.000 a gente ganha como funcionário. Sendo dono é algo que é pouco. Desculpa dizer isso, mas é pouco. Para quem está começando é um valor legal, mas o cara que já tem anos de experiência... Outra coisa é em relação à questão de aditivos, certo? No orçamento. Porque a gente está até pensando em fazer meio que um contrato com o cliente, onde queríamos mostrar ao cliente que se caso a gente conseguisse economizar em cima daquele orçamento que a gente deu, certo? Isso é legal para ele. Mas caso não, teria um aditivo ali. Isso eu acho até uma situação constrangedora em relação a construtores que não são engenheiros, certo? Onde eles dão valores para o cliente, valores muito baixos, o cliente acaba pegando esse pessoal para construir e acaba que no meio da obra
o cara já quer mais dinheiro, e o cliente fica sem saber o que fazer e tem que construir com aquele cara, tem que terminar com ele e o cliente acaba gastando às vezes o dobro que estava previsto, né, bicho? Então, isso é até um fator para conquistar o cliente e conseguir, né? Em 2012, meu avô foi construir a casa dele lá no interior, a casa dos sonhos dos meus avós. Em 2012 não, gente. Em 2012 já estava trabalhando. Em 2011, tá? Aí eu trabalhava aqui, eu não tinha como estar lá o tempo inteiro. Meu avô ainda não tem, é um cara das antigas, fechou com um pedreiro por 60 mil para fazer a casa. Ele se programou para pagar 60 mil, no meio da obra já estava gastando quase 90. E aí, o cara vai parar de construir? Não vai, porque ele já está lá na casa dele, ele já botou o dinheiro lá dentro. Então, o maior trauma de alguém que quer contratar um pedreiro, um construtor, é passar por uma situação dessa. E eu digo porque eu vi de perto. Até hoje, a casa da minha avó, meu avô e minha avó brigam o tempo inteiro, porque tem lâmpada que queima o tempo inteiro, a infiltração por percularidade pocando na casa inteira. Cara, esgoto retornando o tempo inteiro. Então, a gente, infelizmente, no Brasil não tem essa cultura de contratar um engenheiro para fazer e entender o quanto que vale a pena pagar bem, mas para pagar certo, digamos assim. É mais caro pagar a gente do que não pagar. E, Felipe, em relação a esse aditivo, cara, o Zé Faz Tudo vai fazer isso, o construtor vai fazer isso, porque ele não tem nenhuma responsabilidade legal, basicamente. Não tem RT, Exatamente. não tem responsabilidade técnica, não tem garantia. Sem responsabilidade técnica, não tem garantia. Então, isso acontece demais no Brasil inteiro. E aí, como é que isso funciona pra gente? Cara, já aconteceu de errar numa obra. Eu não pedi aditivo. Eu já cheguei a zerar meu lucro, mas não pedi aditivo. Porque eu digo, pô, o cara se programou, cara. Se programou, o erro foi meu, o erro não foi dele. Quando é erros de projeto, quando são coisas que não estavam previstas na obra, estamos no total direito. É o nosso dever, inclusive, informar o cliente que teve um erro do projeto, de quem fez o projeto, ou que a quantidade que estava lá teve que ser aumentada devido a um serviço que não foi visto. É nosso dever cobrar. A gente não é pago para bancar o sonho de ninguém, não. A gente tem que receber, é o nosso ganha-pão. É o que bota a comida na boca do meu filho. Então, eu chego pro cara e vou dizer, ó, tem que aditivar. Agora, se, por exemplo, eu fiz um orçamento e eu errei, eu na hora de quantificar, fiz um erro, eu posso ir muito bem no bom senso e dizer, olha, queria conversar com você, assumir meu erro e mostrar para ele. Olha, não tem humilhação para ninguém. É mostrar, cara, olha, tu sabe, eu tô começando agora, eu já botei o preço lá embaixo, mas olha, eu errei isso aqui. Como é que a gente pode fazer para negociar? É constrangedor? É, mas é humilde, é íntegro, é real. Então, assim, não adianta querer. Se você tem condições de bancar e você acha que é melhor zerar, vai lá. Agora, é melhor do que você querer aplicar no cliente e você ser íntegro. Olha, velho, eu não vi isso aqui e vou correr atrás para resolver. Olha um cara aqui dizendo, eu vendi meu carro pelo erro. Velho, quem é uma pessoa que tem bom senso, uma pessoa que é íntegra, a gente não vai querer o cliente no nosso pé o tempo inteiro. A gente vai querer resolver, porque o nosso nome e a nossa palavra vale muito mais. Felipe, como é que funciona aditivo? Aditivo é legal pedir? É legal por erros e omissões do projeto. Coisas que a gente não tinha como saber. Por mudanças e avanço de meta. Coisas que você não tem como controlar. O cliente quis aumentar, então tem que ter aditivo. Tá? Agora, se o projeto está do mesmo jeito, o projeto está bem definido, se tinha todas as informações, nós não temos esse direito. Principalmente se eu estiver tratando com empreitada global, que é um contrato de valor fechado. Ali eu estou dando meu preço para executar o empreendimento de acordo com aquele projeto. Olha o cara aqui dizendo aqui, eu já vendi um carro. Cara, eu já errei. Eu já paguei 10, 12 mil para poder consertar. Por isso que eu falo com tanta autoridade. Só hoje eu estou no que eu estou hoje, porque eu já errei pra caralho. Graças a Deus que eu errei enquanto tinha tempo. Enquanto não saía tudo do meu bolso. Felipe, aditivo, como é que funciona? Situação agora, os materiais aumentaram. Cabe aditivo? Cabe aditivo. Olha, a própria lei de licitação, a lei 866, ela faz referência, e a referência, se eu não me engano, é a Constituição Federal ou é o Código... Tem uma leizinha, cara, eu não vou lembrar, eu acho que é o artigo 64. Eu tinha isso numa aula minha, tem gravado, mas eu não vou lembrar de cabeça porque eu não decoro norma, senão eu vou enlouquecer. É muita informação. Então, tem dizendo o seguinte, quando eu tenho desastres naturais, quando eu tenho coisas imprevistas ou quando eu tenho oscilação do mercado muito grande devido a fatos que nós não podemos controlar, um exemplo, o cobre está o dobro do preço. Eu não tenho culpa disso.
Meu quantidade de cobre é a mesma que estava no meu orçamento. Mas o meu cliente também não tem culpa disso. Ele vai dizer logo, mas eu também não tenho culpa, não fui eu não. Aí você vai dizer, mas é para obra de quem? Eu não posso pagar para brancar a tua casa, cara. Tá aqui a quantidade e o preço que era quando eu fiz o orçamento há 4 meses atrás. A elétrica só entrou agora, depois de toda a tua estrutura e tal. A gente vai ter que fazer um reajuste de contrato. A gente chama de equilíbrio econômico financeiro. É previsto a lei e é legal. É obrigatório. Quem trabalha com obra pública só não faz isso se você for burro ou se você gostar de jogar dinheiro fora, tá? O equilíbrio econômico financeiro, ele está previsto e é legal, tanto para mim, tá? Que sou construtor de obra privada, como para mim, que sou construtor de obra pública. Inclusive, gente, bota isso nos contratos de vocês, em questões de desastres, em questões de alta de material, oscilação do mercado. Coloca isso no contrato para depois o cliente te questionar. E hoje, você nunca viveu isso, como eu nunca tinha vivido, tá? Então eu fui afetado também, mesmo sabendo que eu podia ter aditivo, você não quer estar no pé do cliente pedindo dinheiro, tá? É chato, mesmo sabendo que eu tô certo. Então, em alguns casos eu diminuí meu lucro, outros casos que eu vi que se eu não pedisse eu ia quebrar, eu fui lá e pedi, que eu não ia quebrar, eu ia levar prejuízo na obra, tá? Então, quando eu boto isso no contrato, ao mesmo tempo eu tô amarrando, dizendo, olha, cliente, preste atenção, tá aqui, ó, tá previsto, pô. Assim como você não tinha como prever uma pandemia, eu também não tinha. Que essa pandemia sirva de lição para que a gente não cometa os mesmos erros. O aço aumentou toda semana. Então, assim, eu tenho que entender, e o meu cliente... Ó, outro exemplo, vou dar um exemplo agora, a obra do Arthur. A obra do Arthur, a gente orçou o porcelanato a R$30. Não foi orçamento achando, não. Foi orçamento na loja. Quando a gente foi comprar 3 meses depois, estava 72. Da porra. Só que aí, esse contrato com ele, era ele comprando material. Eu não tive prejuízo. Contrato por administração é uma dessas grandes vantagens, principalmente para quem está nessa realidade do mercado atual. Hoje, se você não racionaliza, se você não monitora os consumos de materiais, você leva prejuízo e você quebra. Exatamente. Vamos lá. A gente tem como construir por CPF, certo, Felipe? Não precisa ter CNPJ. Quando a gente constrói por CPF para cliente privado, entra o BDI. Sempre. Esse BDI, ele pode ir até quantos por cento? Porque o BDI eu acho que não vai ser igual a uma obra privada, né? Obra privada e obra pública. A obra privada, o BDI vai até quanto? Agora eu vou dizer uma coisa que eu acho que muita gente não sabe. O BDI só tem limite para a obra pública. A obra pública, eu tenho um acórdão 2622 e eu tenho que trabalhar dentro das faixas de acordo com a tipologia de obra, tá? De acordo com a tipologia de obra. Já quando eu estou trabalhando com obra privada, meu BDI é individual. O que é o BDI? Bonificação e despesa indireta. O que é que eu tenho no BDI? Eu tenho parcelas como CPRB, se eu for desonerado. Vamos supor, eu tenho meu PIS, COFINS. Felipe, e esses impostos? Quando você é pessoa física, você não tem esses impostos dessa forma, mas você tem que tirar uma nota avulsa. Você vai ter que tirar a nota, você vai ter que... Quando eu falo vai ter que tirar, é porque tem cliente que pede. Se eu disser a você que tem cliente que nunca me pediu nota, e não, eu não vou estar brigando para ele para entregar a nota, não. Tem cliente que diz, Felipe, quero construir, mas eu não quero nota fiscal nenhuma. Inclusive, eu tenho cliente, pessoal, que me pagava dinheiro em espécie. Porque o cara quer burlar imposto. Eu não sou eu que vou julgar. Eu já trabalhei, não. Eu tô com um cliente que ele não quer nota nenhuma, documento nenhum e me dá o dinheiro toda semana. 350 mil obra dele. Tá terminando agora, postei foto dela recente. Eu vou fazer o quê? Eu vou dizer que não vou pegar a obra? Vou fazer. Dentro da legalidade, já deixei claro que se vier fiscalização, se vier qualquer coisa, eu fiz um contrato de gaveta com ele, se vier, é responsabilidade total dele. Então, no meu BDI, eu vou colocar a minha lucratividade, vou botar minhas despesas indiretas, eu vou colocar quanto eu vou pagar de imposto. Se eu sou pessoa física, eu tenho um tipo de imposto, eu vou lá na prefeitura saber qual é o meu recolhimento. Felipe, mas eu tenho dúvida de como fazer isso. Cara, até eu tenho dúvida, eu não sou contador.
Eu sento com o Rodrigo, que é o meu consultor contábil, e a gente senta para entender qual é a melhor situação, obra por obra. Tem obra que eu faço pelo CPF, inclusive eu estou com uma pelo CPF, porque meu imposto estava muito alto. Tem obra que eu faço pelo CNPJ. A contabilidade, ela é fundamental. A contabilidade, ela evita de você levar prejuízo, cara. Às vezes, só a forma de você tributar, você economiza 2, 3% de um custo de um orçamento. Legal. E aí, todas as dúvidas tiradas? Todas. Gostou? Valeu a pena essa mentoria de 35 minutos? 35 minutos já. Gostou? Bom demais. Gente, eu vou responder 3 perguntas só, tá, pessoal? Felipe, por quê, cara? Por que tu não responde todo mundo? Gente, eu tô com gente do Brasil inteiro na minha cidade. Eu passei a semana toda sem receber eles. Então, assim, eu vou parar, pelo menos para dar assistência ao pessoal, até meia-noite, para comer alguma coisa com eles, bater um papo. Então, assim, eu acho que era um privilégio muito grande. Quem é que não queria estar com essa galera hoje? Do mesmo jeito que 1 hora batendo um papo aqui com o Felipe passa muita sacada, 1 hora conversando com aquela galera lá me dá muita sacada. São pessoas que atuam em áreas diferentes no Brasil inteiro. Cada conversa dessa é um crescimento. Felipe, mas por onde é que vocês vão estar? A gente tá lá no Maikai, tá? Quem quiser aparecer para tomar uma cervejinha, conversar. Maikai Music Bar. Deixa eu ver aqui. Só 3 perguntas. No YouTube, cara, já tem alguma? Vou escolher 2 do YouTube e 2 do Instagram. 4. No YouTube só tem uma. Nossa, como o pessoal tá vendo, bicho? Numa sexta-feira eu aqui me comprometendo e não tem pergunta. Fernandes estava aqui assistindo no YouTube. Fernandes, cara, uma das maiores referências da engenharia aqui do nosso estado. O cara tem contato com todo mundo. O cara do network, o cara que resolve tudo em qualquer instância da Caixa Econômica Federal, se chama Fernandes Quintino. Grande parceiro, grande amigo. Obrigadão por estar aqui me prestigiando. Tenho muita vontade de montar uma incorporadora, mas eu moro no interior. As obras são dos mestres de obras. Como competir, além de mostrar que as vantagens de construir comigo? Cara, tu tem 2 opções. Luan, tu tem 2 opções. Tu pode competir ou tu pode trazer eles pro teu lado. Se eu for competir, eu tenho que entrar para mostrar valor. Tenho que entrar para quebrar mesmo. Não é quebrar no sentido de quebrar, não. É entrar mostrando valor pro cliente. Entrar dando conteúdo. Às vezes você não entende que só você explicando pro cara, mostrando o teu valor, ele tende a fechar com você. Se ele está fechando com o mestre de obra faz tudo, é porque tu não conseguiu mostrar valor suficiente a ele ainda. Então, descubra o que é que ele quer, prazo, custo, qualidade, e aí tente mostrar que você é muito mais barato. Principalmente a garantia. A garantia é algo que nenhum dos outros vai dar, mas você consegue. Beleza? Deixa eu ver mais 2 perguntas aqui. O nosso amigo aqui, ó. Pavimentação, terraplanagem e infra cabe aditivo. Aditivo de prazo, pessoal. E aditivo de custo também. Infraestrutura, a gente depende muito do sol. Aditivo de prazo é uma coisa. Eu posso pedir para o cliente. Aditivo de custo, tem que ter cuidado. Terraplanagem tem muito mesmo, viu? Cara, deixa eu ver pergunta. Ó, período chuvoso, às vezes fora do normal, cabe aditivo? Cabe aditivo, pessoal. Cabe aditivo. Agora, cara, sempre é uma boa conversa. Dizer, olha, não estava previsto. Agora, vou ser bem sincero, tá, gente? Período chuvoso, cabe aditivo? Cabe. Mas a gente tem como, sabe, dizer assim, planejar a obra de acordo com os meses do ano. Eu não vou começar uma obra no mês de junho de jeito nenhum. Maio e junho é mês chuvoso. Como é que eu vou trabalhar em fundação, trabalhar em alvenaria no mês de chuva? Eu tenho que tentar entender quais são os melhores meses de começar a obra para que quando chegar nos meses de chuva eu já esteja coberto. Então, tudo isso vai do nosso planejamento. Ah, mas é prioridade? Já deixa o cliente ciente que isso pode acontecer. Aqui a gente no Nordeste é mais tranquilo. A gente chove poucos meses, mas tem região como Manaus que chove todo dia. Tem regiões no Brasil que chove todo dia. E eu tenho que fazer um planejamento também baseado tanto no pluviômetro como na previsão do tempo. Felipe, mas não é 100% assertivo. Nada no mundo é 100% assertivo. Mas é melhor ter uma base, um ponto de partida do que nenhum.
Gente, eu acho que é isso. Eu vou encerrar por aqui hoje para eu poder ir dar assistência pessoal que eles estão me esperando, tá bom? Gente, muito obrigado, Felipe. Obrigado de coração pela participação. É uma honra estar com você aqui. E vamos marcar para tomar uma cervejinha em breve, beleza, meu irmão? Saudade de você. Vamos lá. Valeu, cara. Tamo junto. Aquele print aí do hashtag, pessoal. Ó, não peço nada em troca. A única coisa que eu peço é o hashtag marcaaz, tá certo? E agora dá aquela hashtag, vai ser o seguinte: pode ir pro bar. Hashtag pode ir pro bar. Para você ver que tá todo mundo comprometido com pelo menos a minha cerveja do final de semana. Muito obrigado, Cris. Divirta-se, dá o print e pode ir pro bar. É a hashtag da live de hoje. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. E valeu, Filipão. Tamo junto, meu irmão. Valeu. Tamo junto, tchau, Felipe. pessoal. Um abraço.